Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro. Hoje é dia de Santa Isabel da Hungria, uma religiosa. É uma memória que nós fazemos. E também hoje é dia da criatividade. Então sejamos criativos e com a criatividade anunciemos o Evangelho. Lembrando a você que na nossa comunidade paroquial, às 18 horas tem Santa Missa. E vamos divulgar este áudio aos nossos contatos, motivar as pessoas a se inscreverem no nosso canal de evangelização e também no YouTube da Diocese de Miracema do Tocantins. E o evangelho que nós queremos hoje escutar, partilhar com você é de São Lucas, capítulo 19, os versículos do 11 ao 28, que diz: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu reteria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. E ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas fala em vários lugares e sobre vários aspectos da relação entre vida futura e vida presente. São como a meta e o caminho, sendo a primeiro ponto de chegada e o segundo os meios a que se recorre para chegar. No evangelho de hoje, antes do grande apocalipse, lá de Lucas 21, do 5 ao 36, se esclarece porque o Senhor tarda a voltar e se diz o que deve ser feito no tempo intermédio. Como já observamos em outro lugar, a parábola dos talentos não tem nada a ver com a ética calvinista ou com o espírito do capitalismo, fazer render os talentos. Quanto mais você ganhar, mais se firma a certeza de que você é abençoado por Deus. É um predestinado, não é nada disso. O problema é seríssimo e a Escritura não se esquiva. O que é da promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais fecharam os olhos, tudo está do mesmo jeito que no princípio da criação. Segundo Pedro 3,4. O texto anterior é a história de Zaqueu que escutamos hoje. E o texto que hoje acolhe o Senhor em sua casa. O contexto posterior, que é a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Esse contexto de hoje ilumina a parábola dos talentos. O reino vem hoje para quem, como Zaqueu, texto de ontem, se converte à misericórdia e acolhe o Senhor que vem em humildade, pobreza e escondimento. Acolhê-lo hoje, isso é, fazer frutificar os talentos que ele deixou
sob nossa responsabilidade. O adiamento do seu retorno é a chance que nos é dada em vista da nossa salvação. É a lição da parábola da figueira. A história continua, porque Deus generosamente dá aos homens e às mulheres mais um ano para converterem-se. É uma demonstração de que realmente Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como em 1 Timóteo 2,4 diz. Na verdade, como diz segundo São Pedro 2,3,9, o Senhor não atrasa no cumprimento da sua promessa, como creem alguns, mas usa de paciência conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos tenham a oportunidade de arrepender-se. O atraso da sua vinda depende da lentidão da nossa conversão. Consequentemente, a espera deve traduzir-se numa vida que segue a via de Jesus, indo ao encontro dele, que veio ao nosso encontro. Isso é que é o reino já presente na história que vamos fazendo nos dias e nas noites que nos é dado a viver. O futuro definitivo é antecipado em nossa história de conversão a ele, que vamos ao seu encontro. O presente não pode ser desprezado como se não fosse nada, nem pode ser supervalorizado como se fosse tudo. É o presente em que tudo se decide na fidelidade ou na infidelidade ao Senhor. Aquele que foi fiel no pouco, se-lo-á também no muito. O presente é tão importante que, além de se decidir no aquém, o futuro absoluto no presente transitório, o absoluto e infinito no relativo, infinito em que estamos imersos. As criaturas têm seu valor de criaturas e não podem substituir-se ao Criador. Não podem ser demonizadas nem divinizadas. Não são um fim no sentido de finalidade, mas um meio que deve ser usado tanto quanto serve para se atingir o fim, que é o próprio Salvador. Que nós busquemos diariamente e com convicção este fim que é o nosso Deus, e busquemos de coração aberto e com muito amor na nossa vida. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.